para vocês, para participarem aí da palestra ativamente, tá? Vocês têm duas maneiras de participar. Abrindo o microfone, falando direto com o Dr. Breno, ou então aqui pelo chat, tá? Vocês podem colocar aqui perguntas, comentários. É muito importante essa participação de vocês, né? Que enriquece bastante aí a nossa noite, não deixar só o Dr. Breno falando, tá? Então aproveite bastante. Boa palestra para todos nós. Dr. Breno, é sua vez aí. Primeiramente, queria agradecer aí a introdução. Muito obrigado, Luciene. Obrigado também, agradeço sempre o apoio do Ellison que está aqui hoje. Faço as palavras da Luciene as minhas. Esse momento que a gente tem aqui hoje é sempre muito interessante quando quem está aqui presente consegue participar, contribuir um pouco com a sua experiência. Acredito que isso torna um momento ainda mais especial e a gente consegue, inclusive, somar aqui com as experiências e construir uma coisa nossa, né? Então a gente vai evoluindo junto ao assunto. Então fiquem à vontade para sempre mandarem, né, o que vocês quiserem falar, sejam contribuições, comentários, perguntas, contarem experiências pessoais aqui no chat e também fiquem à vontade para também ligar o microfone e compartilhar o que vocês quiserem aqui com a gente. Pode falar no meio, não vai interromper, não tem problema algum. E se mandarem algo no chat também que eu não, né, que eu não vejo na hora, eu vou estar todo momento dando uma olhada para ver se algo foi dito e quem está aí também pode me avisar, né? Também se eu por algum motivo deixar alguma mensagem passar para que eu possa, né, falar aí um pouco mais com vocês, porque isso torna sempre o nosso momento mais interessante ainda. Então, como a Luciane já introduziu muito bem, hoje a gente vai falar um pouco de alguns desafios aí que acredito que todo mundo passa, né? Seja no dia a dia, seja como empreendedor, seja como consumidor, seja como, né, um cidadão, qualquer pessoa mesmo. Acredito que todo mundo sinta um pouco, então muitas coisas que a gente vai falar aqui hoje, creio que a gente sente no nosso dia a dia, ainda que a gente não tenha necessariamente passado por alguma situação, a gente sente de uma forma, seja mais ativa ou passivamente, a gente acaba sentindo um pouco uma insegurança geral, né, sobre esse tema. Então, eu dividi aqui em alguns subtemas, né, para a gente ir evoluindo um pouco o assunto e para a gente refletir também, né, um pouco sobre isso que vem acontecendo, os motivos pelos quais isso ocorre, por que que as coisas parecem às vezes ficar mais perigosas ainda, né, do que já eram, que é um pouco paradoxal, se a gente for parar para pensar, né, porque quanto mais a tecnologia avança, principalmente, e os anos se passam, mas a gente reflete sobre maneiras de aumentar a segurança, né? De facilitar, de criar mecanismos para garantir, né, a confiabilidade, seja de aplicativos, de transações econômicas, de transações na internet, de perfis, enfim, a gente vai falar um pouco de tudo isso, mas ao mesmo tempo, por mais que a tecnologia avance e na teoria, né, os mecanismos de segurança de garantias que a gente tem em torno dessas tecnologias, dessas evoluções, também evoluam, a gente percebe que cada vez mais a gente se sente desprotegido, né? Parece que cada vez mais existem maneiras de burlar os sistemas, maneiras de, enfim, como diz, né, o próprio nome da palestra, de criar novos golpes, novos tipos de fraude, e o que acaba gerando uma sensação geral de, como, né, eu trago aqui para vocês esse tópico um, uma sensação geral de desconfiança, né? Então, a nossa noite de hoje vai servir para refletir um pouco sobre isso, comentar um pouco de coisas que estão acontecendo. Novamente, né? Quem quiser compartilhar a sua experiência vai ser muito interessante, né? Apesar que eu espero que ninguém tenha passado por nada muito crítico aqui nesse assunto, mas acredito que no próprio dia a dia a gente vai ter várias experiências para compartilhar. Então, né, começando aí falando novamente um pouco da era da desconfiança, a gente percebe, né? Quanto mais o tempo passa, mais as coisas evoluem, mas mais a sensação de insegurança aumenta. A gente sabe que antigamente, né, as coisas eram um pouco mais simples, as transações envolviam mecanismos mais simplificados,
né? Seja como consumidor, seja como empreendedor. E, a princípio, isso, ao mesmo tempo que era mais simples e tinha menos segurança envolvida, a gente percebe que as coisas vêm evoluindo. Então, passando aqui o slide, né? A gente coloquei aqui para vocês, né? Da confiança no balcão ao Pix, né? Na palma aí da mão. O mundo ficou mais rápido, mas, novamente, as reflexões que a gente vai fazer aqui vão ser interessantes. A gente sabe que, né, nos primórdios aí da humanidade, as coisas funcionavam numa forma de troca, né? Era ali, se que fosse na época das cavernas, era tudo muito simples. A humanidade começou realizando trocas, né? Seja por ferramentas, seja por alimento, e a gente percebe que nessas relações não tinham muitas garantias, né? Eram relações bem simples, baseadas numa sensação ali, talvez, né, de confiança, mas não eram relações que eram permeadas por senso de garantia, de segurança. Era algo baseado na confiança. E com o tempo, né, a gente sabe que a sociedade evoluiu, né, foi criado a moeda, foi criado o comércio, né, as transações foram evoluindo ao longo do tempo, até que chegou hoje, né, até a gente tem o Pix, né, que está tudo aí na palma da mão, tá tudo muito mais fácil. A gente tem alguns mecanismos, né, de segurança, mas a gente também sabe que, né, com cartão, né, com chip, com o token, o reconhecimento facial, então a gente tem esses mecanismos de segurança atrelado. Mas a gente também percebe que esses mecanismos vão sendo cada vez mais burlados. Então a gente percebe que a segurança, que deveria ser algo que acompanha, né, essa nova tecnologia, essas novas transações, na verdade, vem ficando para trás. Alguém aqui concorda que, por mais que as coisas pareçam mais seguras, ao mesmo tempo a gente se sente mais vulnerável? Se alguém quiser compartilhar, eu queria, ainda que fosse um sim ou não, queria saber de vocês. Vocês se sentem hoje mais protegidos? Em relação, né, enfim, há pouco tempo atrás, quando talvez a gente não tinha tanta facilidade, né, em fazer compras, em fazer trocas, em buscar fornecedores, buscar clientes. Vocês se sentem hoje mais protegidos ou menos protegidos em relação ao passado? O que que vocês dizem para mim? Aí falaram aqui que sim, né? Acho que imagino que seja mais desprotegida. A Heloísa também falou que se sente mais desprotegida. A Beth aqui também falou pra gente, né, que ela se sente hoje mais vulnerável. Então, assim, parece que, né, quem compartilhou aqui tá se sentindo como eu, né? Que a gente sente que tá tudo mais fácil, mas ao mesmo tempo a gente se sente mais vulnerável. Antes, a gente dizia que o perigo estava fora de casa, né? Então a gente sempre, os pais falavam para os filhos, é o que a gente sempre ouvia como criança, que a gente tinha que tomar muito cuidado na rua, com quem que a gente se relacionava, para onde que a gente ia, e esses perigos permanecem, mas a gente percebe que também agora o perigo veio para dentro de casa, né? Ele também está ali dentro, na tela do celular, na tela do computador, na televisão, na internet. A gente percebe que existem muito, os meios de comunicação avançaram, né? E eles acabam participando de maiores esferas da nossa vida, em maior tempo, né? A gente sabe que o aumento do uso de tela é uma realidade, né? Com o avanço da tecnologia. E com essa globalização, com o aumento da conexão entre as pessoas, a gente percebe que também, né, esse perigo veio vindo para dentro de casa. Mais gente compartilhou aqui, né, a Eliana, alguém está como usuário do Zoom aí, não tá sem nome, mas está todo mundo aqui falando, né, que a gente está se sentindo muitas vezes muito pouco protegido ou até completamente desprotegido. A Elisene falou aqui uma coisa, né, que a gente realmente percebe até hoje em dia, né, que é uma coisa que eu, pelo menos particularmente, imaginava que isso estaria melhor, né, com tantos anos que a gente já tem de internet, que a gente muitas vezes não sabe quem está do outro lado da tela.
A gente tem uma percepção de quem tá, mas a gente não tem certeza, né? Então, novamente contribui com esse senso de vulnerabilidade. A gente sabe que até mesmo a lei, né, ela vem avançando, né, a gente sabe que existem muitos projetos de leis, algumas leis, né, assim, algumas condutas que inclusive, né, são tipificadas como crime, a gente vai falar isso um pouco mais para frente, mas, novamente, parece que a tecnologia é acompanhada pela falta de segurança, ou seja, né, as pessoas que estão por trás aí desse tipo de golpe, atitudes fraudulentas, que buscam criar situações, né, para iludir o outro, a gente percebe que isso anda muito mais muito mais em compasso com o avanço da tecnologia, às vezes até mesmo parece que mais rápido do que a segurança. A segurança parece que vem sempre atrás e quando ela chega lá já está desatualizada. Ah, pessoal que continua mandando no chat, parece que, né, a sensação geral, como eu disse, parece que todo mundo aqui está falando o que, concordando com o que eu estou dizendo, que a gente se sente mais desprotegido. Então, antigamente, tudo era um pouco mais demorado, era talvez não tão simples, né? A gente tinha que talvez sair de casa para fazer algumas coisas que hoje a gente faz na ponta do dedo, né? Com o celular. A gente tinha que conhecer as pessoas, a gente pegava referência, a gente tinha que verificar as coisas manualmente. Hoje em dia, não. Então, é mais simples. E quando funciona, a gente sabe que é muito bom, né? A gente não está aqui para criticar, né, a tecnologia, o avanço das coisas, mas a gente sabe que isso não veio desprovido de insegurança. Então, hoje, com a mesma rapidez que você faz uma venda, que você faz uma compra, que você conhece alguém na internet, nessa mesma rapidez você perde dinheiro, você é enganado. Então, tá tudo muito fácil, né? E o que é fácil né? A gente sabe que é uma coisa que vai pender para os dois lados. Está muito fácil a gente se aproveitar dessa tecnologia de uma maneira positiva, mas também está muito fácil a gente acabar se sujeitando a situações aí que nos colocam num grau muito grande de vulnerabilidade. Alguém aqui queria compartilhar, né? Eu vou perguntar isso mais vezes ao longo da noite, mas alguém gostaria de compartilhar alguma situação que passou, seja recentemente ou nos últimos anos, com essa questão mesmo assim de anúncio na internet, de alguém que conversou, de alguma compra que tentou fazer, de alguma venda? Alguém aqui quer compartilhar? A Beth levantou a mão. Pode desbloquear o microfone, Beth, e compartilhar com a gente. Ok, boa noite. Boa noite. É, aconteceu comigo já a tentativa de deles hackearem meu WhatsApp, mas como eu tenho aquela duas senhas, eles não conseguiram, mas eu fiquei sem o WhatsApp uma semana, tá? Porque o meu número, ele também é número de Pix, então acho que isso chamou atenção, tá? Pode ser, eu gostaria até que você comentasse a respeito disso, se isso tem uma correlação, sabe? Se eles procuram ou, sei lá, se listam quem é mais suscetível a cair nesses tipos de golpe, né? E recentemente o meu genro, ele passou por um problema que é até uma questão judicial, jurídica, né? Que a gente tem um processo e o advogado, ele tem o telefone dele que tem a foto, só que o número era diferente. Então, eles pegaram o processo original, tá? Eles baixaram, mandaram como PDF para comprovar que era o advogado. Estava conversando como se fosse o advogado, até que, porque o meu genro, ele é um pouco assim, ele não grava na agenda os números, né? Então, para ele, estava a foto, né, do advogado, achou que fosse. Mas ele me mandou uma mensagem dizendo assim, Beth, fulano te mandou uma mensagem, que era o nosso advogado. Eu falei assim, não. E ele mandaria para mim primeiro. Então ele percebeu que aquilo era golpe, sabe?
E realmente, né, aí eu conversei com o nosso advogado e ele falou que está acontecendo muito disso. Aí você explana também, porque eu também fiquei um pouco sem entender como que, porque é público, né? Tudo que é público e por que que isso eles têm como acessar e têm como baixar e por que isso é tão aberto, né? Isso dá também uma chance, uma porta aberta aí para eles, esses golpistas. Então, quer dizer, eu fiquei assim, meio sem saber, né? Hum. Gostaria até que o senhor colocasse isso também como porquê dessa facilitação, por que que a justiça, não sabendo disso, eles não fazem uma medida preventiva, não sei, porque a gente fica tão vulnerável, você vê que pessoas caem, sim, nesse tipo de golpe, é muito Uhum. dinheiro, e cada dia mais a gente fica sabendo de pessoas que foram lá, tiraram dinheiro, joias, e passa para bandido, né? Então, assim, foram esses dois casos, tá? Sim. Ok? Obrigada. Não, eu queria te agradecer, né, pela contribuição, pelo que você falou, pelo menos não foi tão ruim quanto poderia ter sido, né? Parece que vocês desconfiaram a tempo, a gente vai falar um pouco disso hoje também. Eu vou tentar te responder de uma forma que talvez não especificamente sobre esse caso, mas o que que eu tenho conhecimento, que acontece muito hoje em dia. Existem dados que são públicos, né? Então, existem dados na internet que qualquer um consegue acessar, pensando, né, na parte jurídica. Muitos processos, quando você tem acesso ao sistema, né, por exemplo, como um advogado ou, enfim, pensando em alguém que fez isso pelas vias comuns, né, sem, digamos, se utilizar de que é o que a gente chama de hackear, né? Que é quando alguém consegue acessar algum dado, alguma coisa que não deveria. Mas existem dados que são públicos na internet, então, dependendo do tipo de processo, é possível você conseguir localizar informações sobre. Né? A gente sabe que existem questões que não são públicas, né? Dependendo, questões trabalhistas, às vezes algum processo que está em segredo de justiça, então é uma coisa mais complicada, né? De acessar informações. Mas, no geral, consulta processos é possível através de nome, CPF, nome do advogado. Então, então, dessa forma, a gente já sabe que essas informações, algumas delas são públicas, né? Pelo menos assim, para quem consegue acessar o sistema, de uma forma, assim, digamos, legalizada, né? Então, é possível um advogado ir lá, entrar no sistema e fazer pesquisas. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que hoje a internet, tudo que a gente coloca nela, ela não some nunca mais, né? Então tá ali em algum lugar. E, né, não é exatamente da minha área, mas a gente tem conhecimento que os dados estão aí na internet, né? Então todas as senhas que a gente usa, o nosso e-mail, tudo isso está na internet. E as empresas buscam, né, terem medidas de segurança para protegerem esses dados. Mas, né, é o que a gente chama aí de hacker, né, que são as pessoas por trás desses ataques, muitas vezes elas conseguem violar esses processos de segurança e conseguem acessar dados. Então, por exemplo, eu já recebi vários e-mails falando que a senha do meu e-mail e o meu e-mail já vazaram em listas. Então, por exemplo, existe alguma lista na internet que vazou todos os meus dados. Então, se alguém tiver essa lista, conseguir acessar, a pessoa conseguiria entrar no meu e-mail. Então, realmente tem essa vulnerabilidade, né? Porque os dados estão aí e tem proteção, mas é o que a gente está falando. E se alguém consegue burlar e ter acesso a esses dados, como é que faz depois disso? Então, a gente sabe que tem vários tipos de golpe, acho que nem vai dar para a gente falar de todos, porque eles são infinitos, mas esse golpe que você comentou, por exemplo, alguém pode ter acesso ao WhatsApp, né, de um advogado, clonar, né, os dados dele no sentido de usar a mesma foto, usar o mesmo nome e buscar, por exemplo, num sistema, os clientes dele, buscar dados pessoais e entrar em contato tentando aplicar golpes. Não sei se eu te respondi muito bem, né? Acho que foi isso que você perguntou. Então, assim, imagino que
talvez seja até bem mais refinado do que a gente está conversando aqui, mas tentando entender um pouco de como isso é possível, acredito que o motivo seja esse. E eu acredito que esses dados vazem de diversas maneiras. Por exemplo, eu recentemente assim, nos últimos anos, eu comprei algumas coisas em sites confiáveis, tipo o Mercado Livre, a Amazon. E a partir do momento que eu fiz a compra, automaticamente eu comecei a receber no meu e-mail vários e-mails falando que eu fiz uma compra e que isso estava parado no correio, que eu tinha que pagar uma taxa para receber, sendo que, na verdade, não tinha nada a ver com, né, assim, apesar de eu ter feito uma compra, as mensagens que eu estava recebendo sobre essa compra não eram verdade. E, igualmente, também eu já recebi, enfim, sempre que compro alguma coisa, a gente recebe esse tipo de e-mail. Quando eu abri um CNPJ, eu passei também a receber vários e-mails falando que foi aberto um processo contra o meu CNPJ para clicar num link duvidoso, ou que eu deixei de pagar alguma taxa. Também, em relação ao Detran, ao Gov.br, a gente recebe muitos e-mails, né? Que é mais ou menos nesse sentido que eu falei. Eles conseguem ter acesso, né, ao seu e-mail, a algum dado que você cadastrou em alguma rede. A partir daquilo, eles têm acesso a alguns dados seus. E eles passam a fazer essa, digamos, engenharia reversa, né? Eles acham seus dados e aí eles vão atrás de você para tentar aplicar algum tipo de golpe, né? Que são variados. A Eliana comentou aqui no chat, né? Ela falou que a senha da Amazon dela né? Ela foi notificada que estava sem proteção, então ela teve que atualizar a senha dela, né? Para tentar aí voltar a ter uma conta mais protegida. Aí a Mara também comentou aqui que ela recebeu duas vezes uma mensagem essa semana dizendo que era o correio e que uma encomenda dela estava presa na Receita Federal. Então, a gente percebe que a partir do momento que a gente insere alguma informação, né, na internet, isso está por aí. E quem tem acesso, de alguma maneira, pode se utilizar disso para tentar aplicar algum tipo de golpe. Então, assim, o porquê que isso acontece é mais ou menos por aí. É igual a gente comentou, as coisas avançaram muito, tá tudo muito automatizado, é pela internet, basta um clique, só que ao mesmo tempo as informações estão disponíveis em algum lugar, né? Elas não estão guardadas dentro da nossa casa, elas estão na internet, elas estão na rede. E a partir do momento que elas estão lá, tem mecanismos de proteção e segurança. Contudo, esses mecanismos comumente são burlados. Eu instalei no meu celular um aplicativo que ele, digamos, protege um pouco o meu e-mail. Então, se algum dispositivo, algum computador tenta entrar nele pela primeira vez, né? Então, se alguém tentar acessar esse e-mail pela primeira vez por algum celular, computador, tablet que nunca foi acessado antes, eu preciso de autorizar pelo meu celular. E se eu abro aqui, eu sou notificado mais ou menos a cada 2, 3 minutos que ao redor do mundo tem alguém tentando entrar no meu e-mail, né? Então, assim, em diversos países, porque é uma coisa automatizada até. Eles conseguem acesso, né, a listas de e-mail e eles colocam lá né, os mecanismos deles, os softwares, enfim, para tentar ficar tentando entrar no seu e-mail, né? Ele é um mecanismo que pode, inclusive, ficar o dia inteiro ali gerando senhas e senhas e senhas infinitas para tentar ver se acerta, para se conseguir entrar, tentar ver o que que tem ali nas suas informações e tentar ver o que que pode extrair disso. Então, é o que a gente está comentando, é muita tecnologia, mas essa tecnologia ela não consegue avançar tão rápido os meios de proteção quanto aos mecanismos que tem para violar esses meios. Então, a segurança é muito frágil. Mais alguém quer compartilhar um pouco? Quem mandou aqui no chat, se quiser também falar um pouco mais por microfone, como a gente comentou no início, sempre fiquem à vontade para estar compartilhando. Se alguém quiser também mandar aqui no chat, eu vou continuar lendo, mas, né, a princípio eu vou seguindo aqui com a apresentação. Porém, novamente, eu tenho certeza que vai ter mais gente aí com experiências para compartilhar, mas vou seguindo aqui. Quem quiser pode ficar à vontade. Não sei se eu te respondi, tá bom? Se quiser
dar um feedback aí também, se você quiser perguntar mais alguma coisa, mas fica à vontade. Como a gente está comentando aqui, né, essa velocidade que se busca, né, com a evolução dos meios de tecnologia, ela vem em prol, né, que a gente percebe de busca de facilidade, né? Só que ao mesmo tempo essa comodidade acaba reduzindo um pouco o espaço que a gente tem para checagem, né? Para verificar, para fazer as coisas com calma. Então, tudo que a gente ganha de um lado, às vezes a gente acaba perdendo de outro, né? Então, é uma reflexão que eu acho que é interessante a gente fazer. E a gente sabe que hoje basta um clique errado para, nem apenas falando de fraude, mas para a gente mesmo fazer algo errado, né? Mandar um Pix para um número errado, comprar um produto de maneira equivocada, numa quantidade equivocada. Eu mesmo, recentemente, eu resolvi comprar um aspirador de pó, nem vi. Aí quando chegou aqui em casa era uma voltagem que não era compatível, e o erro foi meu. Mas a gente às vezes está tão no automático que a gente, né, a gente acaba também cometendo erros. Então, se a gente mesmo consegue, sem querer, né, cometer algum pequeno erro, né, ali na pressa, no dia a dia, imagina quantas pessoas não têm atento a esses erros que a gente pode cometer para tentar se aproveitar disso. Então, uma reflexão que a gente traz aqui é essa, que por mais que as coisas avancem, né, e fiquem acessíveis, a vulnerabilidade também avança tão rápido quanto. Então, né, a nossa pressa, a nossa facilidade pode ser brecha aí para alguém que não é tão bem intencionado. Quem aqui já recebeu alguma ligação estranha no celular, de algum banco? Imagino que talvez quase todo mundo, se não todo mundo, vai poder dizer que sim, mas quero saber aí de vocês. Quem aqui já recebeu alguma ligação muito estranha? Podem mandar aí no chat. Quero saber se sou só eu, né? Que às vezes meu número aí tá na internet, porque toda semana ou todo dia eu recebo umas 10 ligações. Eu recebi há pouco tempo atrás uma mensagem falando que era da Claro e que eles estavam fazendo uma checagem porque o WhatsApp tinha sido invadido e que eles estariam mandando um código para mim e que eu tinha que falar o código para a pessoa lá porque ela precisava atualizar o meu WhatsApp. Aí, na hora, eu estava numa farmácia comprando uns remédios para minha mãe, que estava doente, e eu falei: Olha, agora eu não posso falar, outra hora eu falo com você, você me liga outra hora. E desliguei, mas nem passou pela minha cabeça nada, não. Eu estava focada em outra coisa. Aí, quando eu acabei de fazer o que eu estava fazendo na farmácia, entrei no carro. Quando eu acabei de entrar no carro, o telefone tocou e era a pessoa de novo. E aí falando que eu tinha que ela tinha mandado o código que eu tinha que passar para ela naquela hora, senão meu WhatsApp ia ser desativado. Aí me deu um estalo na hora, eu falei assim, peraí, é da onde mesmo que você está falando? Aí ela falou assim, eu estou falando da Claro, aqui é da Claro, eu estou fazendo uma verificação. Aí eu falei com ela, ah, ótimo, peraí só um pouquinho, que eu estou passando na frente da delegacia, e aí eu já vou passar aqui e já fazer a ocorrência, você fala com o delegado, porque meu telefone não é claro, por que você está me ligando? Porque realmente meu telefone já foi claro, hoje não é mais. Então, ele tem aquele número que antigamente cada operadora tinha seu inicial. Então, eles me ligaram achando que eu ainda era da Claro. Mas, assim, Uhum. foi por muito pouco que eu não caí. Se eu tivesse ficado escutando ela na hora que eu estava dentro da farmácia fazendo as compras, talvez eu tivesse caído. Mas aí eu estava tão preocupada que na hora eu desliguei. Aí quando foi para o carro, que eu já tinha resolvido tudo, a cabeça estava mais leve e Sim. eu atinei para a coisa. Eu falei, uai, peraí, por que Claro está me ligando se meu telefone não é da Claro? Exatamente, né? A gente vai falar também disso hoje, mas às vezes ali na pressa do dia a dia, né? Às vezes dependendo do tipo de comunicação, do tipo de mensagem que a gente recebe, dependendo do teor, a gente
a gente acaba crendo, né, que essas coisas não vão acontecer, né? Como que alguém tá tentando me aplicar esse tipo de golpe, ou nos casos que a gente comentou ali mais cedo. Eu acabei de fazer uma compra pelo aplicativo, se eu estou recebendo uma mensagem, né, com certeza é algo que tem a ver com a compra que eu acabei de fazer, não é possível que tão rapidamente alguém teve acesso a isso. Então, muitas vezes ali não diria nem pressa, né? Mas na desatenção do dia a dia mesmo, né? A gente confiar, às vezes entrar ali no automático, não estar tão atento, a gente fica mais suscetível. E como você disse, né? Que ainda bem que você não estava ocupado ali na hora, depois quando te ligaram de novo, você estava, né? No momento que você estava podendo ter mais atenção e você percebeu. A Heloísa mandou aqui no chat, né? Que ela recebe ligações, né? Seja de celular ou fixo, pedindo para fazer prova de vida várias vezes por semana. Esse golpe eu não conheço, mas a gente, uma coisa que já é interessante a gente começar a pensar junto é que é o seguinte: para que será, né, que estão querendo essas informações, né, a princípio? Porque depois a gente ainda vai falar um pouco disso, né, sem querer antecipar muito, mas é importante uma coisa a gente ter em mente, que não é comum, né? Inclusive é bem difícil que qualquer empresa entre em contato com a gente e nos peçam dados, né? Quando a gente está entrando em contato, fazendo uma ligação, enfim, querendo falar com algum atendente, a gente sabe que é mais comum, até mesmo porque eles precisam de ter alguma certeza, né? Que a pessoa com quem eles estão falando é a pessoa que alega ser, então, nesse momento é comum, porém, não é comum, né, não é usual, a princípio é um sinal de alerta de qualquer empresa, indivíduo entrando em contato com a gente e pedindo dados, né? A gente sabe que isso não é o que funciona de praxe aí com as empresas. Então, sempre que alguém entra em contato com a gente solicitando informações, isso aí já é um grande alerta. E a gente tem que se perguntar: será que eu sei, né, quem está do outro lado da tela? Será que eu sei quem que está pedindo essas informações? Será que faz sentido eles estarem me ligando e pedindo essas informações? Até porque se estão me ligando, né, assim, eles deveriam saber com quem que eles estão falando. E, inclusive, eles a gente sabe que não é, se a gente for parar para pensar, né, quantas vezes um banco, um site, alguém entrou em contato com a gente de uma forma tão assim pessoal, né, com uma ligação, com uma mensagem, é, com um ser humano ali falando com a gente e pedindo informações. Isso realmente não é o comum, né? Então isso aí já é um grande sinal de alerta. A Heloísa também falou aqui, né? E-mails, né? Muitas vezes relacionados ao nosso CPF, ao nosso CNH, toda semana. Eu também recebo bastante. A Doralice falou aqui mensagem da Jadlog, né? Que se eu não me engano é uma empresa de transporte, também falando, eu acho, né? Falando que é uma promoção de 50% do valor de imposto. O Afrânio também falou uma coisa aqui muito interessante, né? Que a inteligência artificial ela é uma ferramenta. E essa ferramenta, né? Ela pode ser utilizada tanto para o bem, tanto para motivos ruins, né? Como ele comentou aqui, para cometer verdadeiros crimes. Então, uma coisa que eu refleti quando eu estava montando esse material aqui para a gente poder conversar hoje, que eu acho que é um ponto muito interessante da gente pensar também, é a gente pensar em que momento que, apesar da gente se espantar ainda, né, com esse tipo de ocorrido, mas em que momento a gente passou a normalizar isso, né? Porque se a gente for parar para pensar, são coisas que espantam, são coisas que não deveriam acontecer, mas parece que passaram a fazer parte, né, do nosso dia a dia, diariamente receber inúmeras ligações. Eu recebo por dia mais de 10, 15, 20 e-mails, que eu tenho ciência que são golpes. Então, assim, espanta, nunca vai ser normal, mas de certa forma passou a ser comum, passou a fazer parte do dia a dia. E isso é um ponto que eu acho que é interessante a gente pensar, né? O quão ruim é isso, o quanto que isso passou a fazer parte do que hoje em dia está se expondo de qualquer maneira, seja fazendo uma compra online, seja, né, fazendo um clique num site, seja informando meu CPF, meu CNH, sendo simplesmente tendo um CPF ou um CNH, que é quase todo mundo. Então, é como que isso virou algo comum, corriqueiro, né? Igual a gente está falando, não é normal, mas o quanto que isso se disseminou como uma prática que faz parte, né? Como se isso fosse
uma coisa que não devesse ser combatida ou não pudesse, né, ninguém fazer nada sobre. Então, igual a gente comentou aqui, não é só ligação de banco, né? Quem hoje em dia não desconfia pode cair num golpe de um amigo pedindo um Pix no WhatsApp, num anúncio com desconto imperdível, numa ligação, né, de banco, de qualquer pessoa te pedindo algum dado, te informando de alguma situação, no conto, né, daquele e-mail suspeito que a gente está comentando aqui, que a gente recebe, né, é da Receita Federal, é do Correio, é do Detran. Então, assim, diariamente a gente passou a ter que lidar com isso como se fosse normal, né? E isso é, né, se a gente for parar para pensar, não tem nada de normal nisso, né? O quanto que a gente está vulnerável e os nossos dados, tudo que a gente faz, que a gente julga que está muito protegido, na verdade estão aí em algum lugar, né? E como a gente falou, quem é mal intencionado, tendo acesso a essas coisas, eles vão poder sim tentar fazer algo contra a gente. Então, é importante a gente refletir aqui hoje, porque infelizmente a gente não vai conseguir, né, juntos aqui hoje, impedir que essas coisas cheguem até nós. Só que a gente vai poder pensar um pouco melhor como que a gente vai fazer para lidar com essas situações e como a gente vai aumentar as nossas formas, né, as nossas nossos mecanismos para a gente poder se defender um pouco disso e poder diminuir, né, os riscos que a gente corre, melhores práticas, né, para a gente evitar mesmo, né, qualquer prejuízo e aborrecimento, apesar de, né, porque pelo que a gente está vendo aqui, nos blindar, né, não ter esse tipo de coisa acontecendo no nosso dia a dia, cada vez mais parece impossível, porque como a gente comentou, tudo que a gente faz praticamente hoje em dia está na rede, e tá na rede, né? Tá na rede também aí do criminoso. Então, para a gente falar aqui um pouquinho ainda melhor também sobre esse tema, eu resolvi, conversar um pouco com vocês sobre confiança e risco, né? A importância de diferenciar. O que que vocês pensam sobre isso? O motivo de eu trazer essa reflexão é o seguinte: quando a gente confia em alguém, isso faz parte, né? Isso faz parte da nossa sociedade, isso faz parte das nossas relações pessoais. Sem confiança, não existiria, né? A gente não existiria. A gente sempre confia, né? Seja num negócio, num amigo, né? Num cliente, na amizade, aí na família. A confiar faz parte, né? Das relações humanas, não só hoje em dia, né? Sempre. E só que muitas pessoas às vezes não conseguem perceber o limite ali entre confiar e se arriscar. Uma vez me falaram assim, Breno, sempre que você confia em algo, você está correndo algum risco. E de certa forma eu concordo. Eu penso que se você confia em alguém, você está realmente colocando ali numa situação, em algo, em alguém, numa relação. É uma confiança que a gente sabe que pode não se concretizar, a gente pode se aborrecer e se frustrar, mas até que ponto, né? Eu deveria entregar tanta confiança sem que sem perceber que isso pode ter passado de confiança a me arriscar. Então, acho que é importante a gente refletir um pouco sobre esses limites, né? É, enquanto eu estava montando isso aqui para vocês, né, vieram algumas reflexões, né? A gente confia, por exemplo, diariamente em várias coisas. A gente confia que quando a gente vai acender um fogão, que ele vai funcionar da forma correta, que quando a gente deita numa cama, que ela vai suportar o nosso peso. Então, diariamente a gente lida com confiança. Mas, por exemplo, quando a gente vai pegar um avião, a gente confia que vai dar tudo certo, né? Quando você entra no avião, você fala, vai dar tudo certo, eu confio nessa empresa, eu confio que eu vou chegar em segurança. Mas não é porque eu confio, né, que eu acredito que vai dar tudo certo, que a gente vai colocar nossa vida, por exemplo, né, no caso do avião, num piloto sem preparo. Então, a gente sim precisa de confiar nas coisas, a gente precisa de nos permitir esse grau de vulnerabilidade, porém com limites, né? Então, percebendo esse limite, a gente confia em médico, mas não se ele vier para cima da gente com ferramentas
sem higiene, né, que estão enferrujadas, né, a gente tudo tem um limite, né? A gente confia num pedreiro para levantar uma casa, para fazer um reparo, mas a gente não vai dormir tranquilo se a gente vê ali que, né, na execução daquele serviço ele está usando ferramentas que não são apropriadas, materiais que não são resistentes, de qualidade. Então é refletir, né? Será que para confiar eu preciso de me arriscar? Será que esse risco não pode chegar um momento que eu vou falar assim, opa, peraí, tá um pouco elevado, então minha confiança também não vai ser, né? A gente não vai entregar ela com, né, de uma forma tão plena. Então é refletir um pouco sobre isso, porque algumas pessoas acreditam que para confiar em alguém você precisa plenamente, né, fechar os olhos e seguir. Mas não, nem tudo precisa de ser digamos, tão 8 ou 80, né? Às vezes o equilíbrio ali é importante. Então, trouxe aqui, né, uma reflexão. Confiar é virtude ou armadilha? Eu acho que a gente pode falar que é os dois, né? Confiar é uma virtude, a gente conseguir confiar em algo, em alguém, mas pode também se tornar armadilha. A gente, como eu comentei aqui com vocês, a gente sabe que confiança, né, pensando até mesmo em sociedade, é algo natural, é algo que a gente precisa, né, para funcionar no nosso dia a dia. E parte até do sentido que é para a gente se sentir seguro, a gente pensa que a gente tem que confiar mesmo, né? Para a gente criar vínculos, a gente poder relaxar, acreditar. Mas, como a gente conversou, o excesso de confiança sem uma reflexão pode ser problemático. Então, a gente percebe aí que a confiança, ela permeia vários aspectos da nossa vida, no nosso dia a dia, né? Seja, né, nas relações interpessoais, nas relações de consumo, né? Nossa relação, enfim, relações românticas, relações no trabalho, todas essas relações permeiam a ideia de confiança. Porém, como a gente está falando, não é porque você confia que você tem que, né, se arriscar e, né, assim, se eu confio, então vou de olhos fechados e depois a gente vê o que que dá. Não é bem por aí. Coloquei aí uma frase que todo mundo já ouviu, mas que eu acho que é importante a gente fixar, né, principalmente, né, quando a gente está falando desse tema. O seguro morreu de velho, né? É uma frase super clichê que todo mundo já ouviu. Mas, né, qualquer tartaruguinha aí, ó, que mesmo ela, né, tendo um casco muito bom, nem por isso ela deixou de usar o capacete, né? Que reflete bem o que a gente está conversando. Ela tem a sua proteção natural, mas nem por isso ela está confiando que o casco dela vai servir para tudo. Então ela está fazendo o que ela pode, né? Mas está ali, ele não está todo com uma armadura, não, ele está tranquilo, mas com um capacete. Então é o equilíbrio, nem pouco, nem excesso. Então, novamente, né? Será que confiar precisa significar ou ser sinônimo de se arriscar? O que que vocês pensam sobre essa questão de confiança? Queria saber um pouco de vocês. Quem quiser compartilhar um pouco, que seja uma frase, um pensamento, o que que me vem à cabeça quando eu penso em confiança? Podem abrir o microfone ou digitar aqui para mim. Eu quero saber o que que vem à cabeça de vocês. É uma palavra, uma frase, um sentimento? O que que vocês pensam quando pensam em confiança? Enquanto vocês vão pensando aí e mandando para mim no chat, a Eliana falou aqui para gente. Acredito que o manejo com a tecnologia, né, para a gente fazer esse manejo é necessário muito cuidado. E eu concordo, né, com certeza, como a gente falou, como tudo é muito fácil, é fácil fazer um bom uso e é fácil também a gente acabar, né, entrando em situações aí complicadas. Então, com certeza é necessário ter esse cuidado. Estou aguardando aqui no chat, hein? O que que vocês pensam quando pensam em confiança, assim, no sentido geral? O que que vem à cabeça de vocês? Eu acho que se a gente se informar, a gente arrisca menos.
Olha que interessante, né? Então, quanto mais a gente sabe, menos a gente confia, né? Ou pelo menos menos a gente se entrega, assim, a gente começa a desenvolver mecanismos de ir com um pouco mais de calma, você concorda? É mais ou menos isso que você quis dizer? Se a gente ter mais informações, a gente arrisca menos, né? Não, isso aí não é assim, não. Eu já li uma outra coisa, agora está falando isso, não vou mexer, não vou entrar, vou pesquisar mais. É tipo isso. Isso, concordo. A Ivana mandou aqui para a gente também aqui no chat, ó, hoje tem que confiar desconfiando, né? Que talvez represente aí um pouco o que a gente está falando, né? A gente confia, mas a gente também desconfia. Então, eu vou confiar, mas com mecanismos de segurança. A Beth falou, é necessário buscar informações para confiar, exatamente. O Luiz falou aqui, até os pilotos kamikaze usavam capacete na guerra. Olha aí, né? Até quem vai cometer né, vai se dispor a ter um grande risco, se colocar numa situação muito complicada, que talvez não tenha volta, ainda assim, eles se protegem da forma que dá. Então, acho que é sobre isso, né? Não é sobre a gente também ir para o contrário, né? A gente se proteger em excesso a ponto de passar a desconfiança a reinar. Não é sobre isso. É sobre o equilíbrio. A gente confia, como a gente falou, a confiança ela é necessária para a gente ter um grau de conforto no nosso dia a dia, ela faz parte e ela é importante. Porém, não é porque eu confio que eu me arrisco, né? Pelo menos não de uma forma excessiva. Confiar, né? Trouxe aqui uma reflexão que é o seguinte: confiar não é se expor ao risco sem critérios. Confiar é escolher com consciência em quem ou no que eu vou apoiar e dedicar meu tempo, dinheiro, esforço, arriscar sem analisar é uma ingenuidade e não representa coragem. O verdadeiro poder do empreendedor, né, pensando aqui um pouco, né, mais no viés do empreendedorismo, é diferenciar confiança de risco e agir sempre com prudência e com estratégia. Então, a gente vai começar a falar um pouco mais dessas estratégias, né? O que que seria, então, estratégia para a gente se arriscar menos? A gente vai falar disso aqui em breve. A Doralice falou, sempre que possível, conferir informações, com certeza, né? Principalmente daqueles que a gente não conhece. Então, nem sempre a gente consegue enxergar a real intenção, né? A gente tem que ter essa consciência. E às vezes tomar conta dessa consciência pode ser um pouco doloroso, né? A gente pode se sentir também excessivamente numa situação desprivilegiada de estar sempre em perigo, digamos. Isso pode ser difícil, a gente tomar conta desses possíveis riscos. Às vezes as pessoas negam isso porque é difícil a gente pensar que a gente não está tão protegido, né? A gente não está numa situação tão confortável quanto a gente pensa que estava. Porém, é necessário. Então, ter cuidado não significa desconfiar, mas sim se proteger. Então, confiar não vai significar assumir riscos cegos desnecessários. Significa criar condições para se sentir seguro. Olha aí, né, o exemplo que é no nosso cotidiano. A gente confia quando a gente entra num carro que vai dar tudo certo, que o motorista é prudente, que a gente conhece ele, ou que a gente está usando um aplicativo seguro, que se acontecer alguma coisa eu vou ter algum tipo de, né, segurança sobre aquilo, mas nem por isso a gente deixa de usar o cinto de segurança, porque não é porque eu confio que vai dar tudo certo ou até mesmo eu sei, né? Assim, eu imagino, eu tenho motivos para isso, eu vi que o carro tá funcionando, que o motorista tá com a CNH em dia, que ele é um ótimo motorista, que ele nunca teve acidentes, que aquela estrada é super segura, mas isso não é justificativa para eu deixar de usar o meu cinto de segurança. Então, confiar faz avançar, mas a prudência faz o que? A gente chegar, né? Então, avançar é importante, mas mais do que avançar, a gente também quer chegar, né? Então, uma coisa de mão dada com a outra. Alguém quer contar mais alguma situação antes da gente entrar nesse tópico? Alguma coisa que veio à mente? Alguma outra situação aí que passou? Alguma coisa suspeita que aconteceu?
Não, eu ia falar exatamente sobre essa última palavra que você falou aí. Apesar da gente procurar conhecimento, pesquisar sobre as coisas, eu acho extremamente importante a gente ter prudência. Porque, infelizmente, na loucura que a gente vive hoje, né, na correria que todo mundo vive, corre daqui, corre dali, muitas vezes a gente pode fazer coisas impensadas. Ou, no primeiro momento, achando que está fazendo a coisa certa, e depois, quando você parar para pensar, já é tarde demais. Sim, Então, eu acho que a gente precisa ter prudência em tudo que acontece, né? Há pouco tempo também eu fiquei, na minha família teve um caso, né, de um dos meus cunhados recebeu um telefonema com a filha pedindo para enviar um Pix para ela de um telefone diferente. Ele ainda perguntou por que você está me ligando desse número? Ah, não, porque eu fui roubada. Ela estava viajando, eu fui uhum, roubada e eu estou ligando o telefone do meu amigo. Diz ele que na hora apareceu realmente a voz da filha. E ele fez o Pix, mandou o Pix para a pessoa. E depois era um baita de um golpe, porque não era a menina não tinha acontecido nada com ela. Depois que ele fez, é que a cabeça dele foi funcionar, que ele resolveu pegar o telefone da mulher dele, ligar para a filha, e aí foi descobrir que era um golpe. Aí já não teve mais jeito, porque, por exemplo, o banco não vai devolver, porque ele fez o Pix, foi ele quem fez. Né? sim, Ninguém tirou aquilo da conta dele, foi ele que fez. Então, não vai, ele ficou no prejuízo. Então, eu acho que exatamente. por mais complicada que seja a situação, tem horas que a gente precisa ser um pouquinho frio e parar para pensar na situação antes de tomar uma decisão, porque hoje realmente está muito complicado. Está muito complicado. Exatamente, como você falou, é uma situação muito estressante, né, de perigo, pode nos colocar nesse estado de não conseguir refletir, pensar e só agir, mas também o automático, né, do dia a dia, como você também falou. São tantos estímulos que a gente recebe, a gente fica o dia inteiro, muitas vezes, por conta de olha o WhatsApp, olha celular, olha e-mail, olha Facebook, Instagram. É SMS, é ligação, é o computador, é muito estímulo o tempo inteiro. Então, muitas vezes a gente entra no modo automático. Só que o automático é perigoso, né? Porque quando tem algo ali fora do eixo, quando a gente age no automático, a gente vai acabar entrando numa situação assim também. Então, com certeza, isso que você falou faz todo sentido, né? É situações que nos fazem não ter esse insight, né, de tipo pensar um pouco por fora, seja por conta do estresse ou por conta, né, do cotidiano, vão com certeza, né, aumentar a nossa chance de estar caindo, né, numa situação que não, não é o que parece ser. Falando um pouco melhor aqui para vocês, né, quando a gente fala de fraude, golpe, né, que a gente fala às vezes fake news, enfim, a gente acaba falando disso de uma forma mais geral, né? E eu acho que é importante a gente também entender um pouco melhor o que que a gente quer dizer quando a gente está falando disso. É uma passada mais geral mesmo, né? A intenção não é ficar adentrando, né, no assunto de lei. Eu sei que é meio chato, às vezes é meio complicado, mas seria só para a gente refletir um pouco mesmo e entender melhor o que que a gente está querendo dizer, né? Quando a gente fala de fraude, golpe, o que que isso significa de fato, né? Assim, na lei. Isso tem uma previsão, né? Isso é crime? Isso é previsto? O que que acontece, né? Pode essa conduta? A lei ignora? Então, acho que é importante a gente ter, né, só uma noção, pelo menos geral, onde que isso se enquadra, né? Porque acho que no início até perguntaram aqui para mim, mas Breno, né? A lei não faz nada? Como que isso, né? Como que isso enfim, tratado, né? Pelo nosso legislativo? Então, acho que é legal a gente ter uma noção. O Luiz mandou aqui para a gente no chat. Criminosos se passam por advogados para aplicar golpes usando dados reais, né, para enganar e extorquir dinheiro. Eles informam que você tem um valor a receber, a decisão, enviam documentos falsificados ou às vezes até mesmo documentos reais, né, que eles podem ter acesso. Então, sim, é muito. Toda situação que principalmente envolve dinheiro, né, envolve clicar em links, porque quando a gente fala que hoje em dia num simples toque, né? Basta um clique na internet
que a gente pode cair num problema, isso não é uma forma exagerada ou figurada de dizer. Realmente, às vezes, basta um clique num link ou clique aqui para ver, para baixar esse arquivo, basta um toque para a gente baixar, acessar algum site que, a partir desse acesso, desse clique, desse download, vai permitir que, né, essas pessoas tenham acesso a algum dado nosso. Então, realmente, basta, às vezes, um clique para entrar aí num problemão. Então, eu coloquei aqui para vocês, né? Fraude é o que a gente chama aí dessa prática ilegal, e golpe é um nome popular, né? Que a gente dá, e isso é comum, não tem nada de errado, mas basicamente a gente está falando, assim, legalmente falando, a gente está falando de situações muito parecidas. Então, acho que é importante a gente saber um pouco, né? Assim, né? A ideia não é dar um curso jurídico, mas é só pensando um pouquinho, né? O que que nossa lei diz sobre isso, se a gente tem algum amparo ou não. Então, a gente tem o nosso Código Penal, né, que a gente sabe que é onde são definidos ali os crimes, e é importante a gente saber que existe essa tipificação, né, da conduta que é do estelionato, que basicamente é quando alguém obtém alguma vantagem, né, quando a gente fala de ilícita, é no sentido que a gente está conversando mesmo, né, que é fazendo alguma coisa ilegal, um prejuízo a outra pessoa quando induz, né, ou mantém alguém em um erro. Quando a gente fala induzir ao erro, é justamente o que a gente está falando, que é a pessoa fazer alguma atitude ou deixar de fazer algo por uma falsa crença, né, porque ela está crendo em algo que parece ser real, porém não é. Então seria essa questão aí do erro mediante algum artifício, né? Árduo ou meio fraudulento, que é o que a gente está conversando aqui. São documentos falsos, são ligações que se passam por banco, é quando alguém clona um número, quando alguém se passa por outra pessoa, quando alguém cria um perfil falso no Instagram. Então, é esse meio fraudulento, parece ser real, parece ser algo confiável, porém não é. E, inclusive, a lei também define que quando o golpe é feito através de meio eletrônico ou contra pessoas idosas, ele é um crime, né, que ele acaba sendo é considerado mais grave, né, podendo levar a penas mais severas. Então, a gente tem essa previsão na lei. A gente também tem o nosso Código de Defesa do Consumidor, né, que seria onde fica regulamentada, as relações consumeristas, que acho que é importante a gente saber, tanto como consumidor, né, e cidadão no dia a dia, e também como empreendedores, né, porque a gente sabe que quando a gente está fornecendo algum bem, algum serviço, a gente também é responsável, a gente tem que se responsabilizar por aquilo que a gente está oferecendo, aquilo que a gente está fazendo uma propaganda, um marketing. Então, é uma faca de dois gumes, né? A gente tem que ter a consciência que a gente lida diariamente com situações que a gente pode ser vítima, mas a gente também tem que ter a consciência, né, que quando a gente está oferecendo algum tipo de produto, serviço, seja na internet ou, enfim, em qualquer outro meio, a gente tem que a gente tem que se organizar para ter certeza que aquilo que a gente está oferecendo está sendo bem claro, né? Que a gente está tornando público uma oferta que a gente consegue cumprir, que está tudo bem descrito, que os valores são aqueles mesmos, enfim, né? Para a gente, né, não acabar sendo aquilo que a gente está criticando tanto, né? Que é alguém que acaba, ainda que não seja o intuito, acaba induzindo alguém a um erro, acaba fazendo a pessoa crer uma coisa que não é compatível com a realidade. Então, tem aqui, né, para a gente falar. Código de Defesa do Consumidor, ele define, então, né, que quando algum, algum fornecedor de serviço, produto, enfim, ele acaba fazendo uma afirmação falsa ou enganosa, ou ele omite alguma informação relevante sobre natureza, sobre característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de um produto ou serviço. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando aqui o quão ruim, né, é ser enganado, a gente também tem que ter essa responsabilidade aí, principalmente pensando, né, no empreendedorismo, a gente tem que pensar, eu quero ser responsável, né, sobre aquilo que eu estou oferecendo, eu quero que alguém que venha até mim, né, para adquirir algum produto ou serviço saia satisfeito e saia exatamente com aquilo que eu prometi.
Então é importante a gente pensar por esses dois lados também. E também define, né, como está ali no artigo 67, que publicidade enganosa ou abusiva também, né, é uma coisa que é colocada aqui como um crime contra a relação de consumo no Código de Defesa do Consumidor. Então é importante a gente ter essa noção. Coloquei aqui também só para pincelar, né, assim, só para finalizar um pouquinho, falando de uma lei que existe, né, que ela é chamada de Lei Carolina Dickmann, porque essa lei, ela surgiu quando uma atriz, né, que é é o nome dela, teve uma invasão no celular dela e vazaram conteúdos íntimos, pessoais, né, que não deveriam ter outras pessoas terem acesso. Então, existe essa lei, né, de crime cibernético que também tipifica, né, que quando a gente fala tipifica, torna crime, né, uma conduta que não é permitida. Invasão de dispositivo, né, que é quando alguém consegue acessar algum dispositivo seu sem autorização. E é uma lei que também pode auxiliar aí em casos, né, quando ocorre algum tipo de golpe virtual. Isso também é uma lei que pode ser aplicada dependendo do caso. Então, assim, é bom a gente ter uma noção, né? Não é para ninguém aqui ter isso na ponta da língua, mas é interessante a gente saber que, por mais que a gente não esteja 100% protegido, que a gente pelo menos tem uma legislação que, em alguns pontos, elas definem pelo menos essas condutas como erradas e permitem, ainda que talvez, dependendo da situação, não seja algo fácil, permite que a gente recorra às vias judiciais para tentar obter algum tipo de ressarcimento ou tentar, né, fazer com que alguém que cometeu um crime seja penalizado por isso. Então, a gente sabe que, né, nada não é perfeito, né? A intenção aqui não é falar que isso também vai resolver alguma coisa, mas é interessante a gente saber que existe uma chance, né, da gente tentar recorrer, né, quando a gente sofre algum tipo de golpe ou algum tipo, né, de conduta que a gente está falando aqui. Então, coloquei aqui uma mensagem para a gente também refletir. O golpe, né, ele não é esperteza, é um crime, porque muitas vezes a gente, como a gente conversou, essas situações elas são tão corriqueiras que acabam se naturalizando, né? Novamente, não é normalizar, mas acabam sendo coisas que fazem parte do cotidiano. Não são situações que a gente se espanta como quem nunca ouviu falar sobre isso. A gente se espanta porque é algo muito ruim, porque é um crime. A gente se espanta como que está frequente, mas a gente não se espanta por ser algo desconhecido. Então, quem cai no golpe, né? Essa pessoa ela não é boba, ela é uma vítima. Então, acho que é importante a gente também refletir isso, porque atualmente, quando alguém cai num golpe, muitas pessoas gostam de apontar, né, o erro da vítima. Sempre tem alguém para questionar, mas como que você caiu nisso? Você foi muito ingênuo, né? Esse comportamento é óbvio que isso que aconteceu era um golpe. E quando a gente tem esse tipo de abordagem, que às vezes nem é, né, com a intenção de criticar, mas a gente acaba normalizando a conduta de quem cometeu esse crime e coloca praticamente como a vítima como a pessoa errada, né? Como se quem se deu bem, quem cometeu o crime, se o outro não percebeu, é quase como se fosse justificado, né? Se a pessoa caiu no golpe é porque ela é boba, então era para ser assim mesmo. E a gente tem que refletir o quanto que essas falas acabam, às vezes, por normalizar esse tipo de situação, sendo que, com certeza, né, quem, digamos, caiu no golpe é uma vítima. Então, quem foi enganado, às vezes a gente sente vergonha, né? Quando a gente cai num golpe, a gente pensa, poxa, como que eu caí nisso, né? Depois que passa, a gente fala, tava na cara. Só que a gente tem que ter essa consciência que quem sofre esse tipo de situação, a pessoa está sendo vítima de um crime. E o foco não é a gente criticar, ridicularizar, questionar a vítima, mas sim refletir, né, sobre essa conduta de quem de fato cometeu essa atitude. Então, normalizar o erro da vítima, né, na verdade é criticar, né, esse erro, entre aspas, nem sei se a gente pode chamar de erro,
da vítima é como se fosse naturalizar o crime e quase como se fosse dizer, né, que quem caiu no golpe mereceu. E a gente sabe que, né, as coisas não deveriam ser assim. A gente sabe que ninguém deveria ser vítima de um golpe, por mais óbvio que fosse esse golpe, porque na verdade nem deveria ter alguém tentando dar esse golpe. Sim, existem pessoas assim, mas a gente sempre deve continuar com a percepção, né, de que quem faz isso está fazendo uma atitude totalmente errada e como a gente viu na lei, não se trata, né, uma esperteza, e sim de um crime, né, e quem comete um crime, a gente sabe que, né, não está correto. A Eliana levantou a mão, aí antes, só vou ler uma mensagem aqui da Lúcia, e aí depois você pode falar. A Lúcia falou aqui pra gente, percebo que não é normal para as autoridades, que é normal, né, para as autoridades responsabilizar a vítima. Às vezes acha que a vítima foi gananciosa, exatamente, né? Ah, mas como que você achou que esse produto estava tão barato? É exatamente isso, é ficar com um foco em pensar em como que a vítima poderia ter agido melhor e acaba tirando o foco do que realmente importa, né? Que é a pessoa que está ativamente causando essa situação, que é a pessoa por trás dessa conduta. Pode falar agora. Então, Bruno, o que eu vejo também assim, que o golpe às vezes vem de uma forma assim muito disfarçada. Eu lembro que a minha irmã me perguntou assim: tá vindo um desconto com preço de R$ 26, eu não comprei nada. Aí eu disse para ela: vai na gerência do banco, pergunta e conversa. Passou um tempo, não retornei a pergunta para ela, né? E ela também não me deu nenhum retorno. Então, assim, um dos problemas que às vezes é difícil, porque eles sabem, né, de uma forma assim, bem pesquisada, né, hackers, pessoal, quem eles vão vitimizar. Porque, igual falou assim, às vezes a pessoa tem vergonha, porque geralmente se vai para uma pessoa mais idosa, uma pessoa mais simples, ela fica sem entender, mas não tem coragem de perguntar, né? De questionar. Então, assim, por isso que às vezes que os golpes, às vezes, dão mais certo. Hoje também, com muito jovem que quer, né, ganhar um dinheiro mais fácil, faz essas aplicações, essas, né? Então, assim, tem duas nuances nessa questão do golpe que deixa clara a questão do idoso e também as pessoas mais novas, que são mais é, disponíveis, né? Para poder pesquisar, interagir, comprar, né? Que fica muito tempo na internet. Mas é difícil mesmo, né? Realmente o golpe é muito ruim e às vezes é como a Luz falou, a pessoa que é mais séria, assim, mais idosa, mais com menos recursos, ela tende a ficar assim, né? Sem querer ir a fundo, sem pesquisar, e prefere às vezes ficar com prejuízo mesmo, né? Acho Infelizmente. Queria te agradecer pela contribuição. Acho que você trouxe um ponto muito interessante que eu não tinha pensado, que é como muitas vezes, né, a pessoa, às vezes até por receio, né, de às vezes ser ridicularizada ou ser tratada como, né, boba ou, enfim, desinformada, de buscar um apoio, buscar uma ajuda, buscar uma informação, justamente pelo medo dessa conduta que a gente está falando aqui, desse julgamento de que você deveria saber, né, mas isso estava tão óbvio, todo mundo sabe. Então, muitas vezes esse tipo de atitude, ela não é acolhedora, né? E muitas vezes pode gerar com que as pessoas tenham vergonha mesmo de buscar ajuda, buscar informação e acabem agindo ali com o que elas têm no momento, né? E que, enfim, como a gente está conversando, isso não é positivo. Então, concordo, né, com o que você falou, é uma reflexão interessante. E sim, a gente sabe que com o avanço da tecnologia, que muitas vezes, né, igual, por exemplo, hoje eu tenho 30 anos, mas as coisas que estão acontecendo hoje em dia, muitas já fogem também do meu conhecimento, muitas fogem do meu conhecimento de mundo, muitas são inesperadas, porque o que para mim um dia já foi
muito próximo da minha realidade, óbvio, hoje em dia nem tanto mais. Alguém mandou aqui no chat sobre a inteligência artificial. Quando começou a surgir a inteligência artificial, com mais força, há um ano e meio, 2 anos atrás, eu via vídeos e eu pensava, nossa, mas é óbvio que isso é falso, né? E quando eu via alguém, independente, né, de ser mais idoso, ter, né, ser mais simples, como você falou, ou qualquer pessoa, eu falava assim, poxa, como que essa pessoa não percebe, né, que isso é inteligência artificial? E a gente vê que passou menos de 2 anos, a inteligência artificial tá melhorando, né, tá se aperfeiçoando, e já tem vídeos que eu não consigo perceber se é inteligência artificial ou não, e eu não tenho certeza. Então é isso também, né? Quando a gente percebe que uma coisa tá estranha, tá duvidosa, a gente também sente que a gente sabe muito, que a gente nunca seria vítima até que acontece, né? Então, no final das contas, é a gente perceber que, independentemente, né, da escolaridade, do grau de instrução, da nossa idade, todo mundo aqui está sujeito a passar por isso. Mesmo que alguma parcela da população seja mais vulnerável, e eu concordo que seja, mas cada vez que passa, no final das contas, todo mundo está sujeito a cair num golpe. Talvez alguns menos sujeito, mas até quando, né? Até quando essa pessoa vai estar sujeita? Até quando o conhecimento dela vai ser suficiente para ela não cair em nenhum golpe, né? Hoje ela pode tá sabendo, amanhã talvez não. Amanhã talvez surja algo inédito. Então, eu acho que a gente tem essa percepção que sim, né? Existem pessoas, populações mais vulneráveis, mas que no final das contas todo mundo aqui tá junto no sentido de poder, né, acabar sendo vítima disso. Então, que é importante diferenciar no momento de ter um olhar de cuidado, mas no momento de percepção de que todo mundo está junto nisso, eu acho também legal a gente refletir que é isso, né? Não importa quem está mais instruído, quem sabe mais, quem é mais jovem, em algum momento, por algum motivo ou alguma circunstância, aquela pessoa pode ser vítima. E é novamente o que a gente está conversando, né? Será que o nosso olhar deveria ser para criticar quem caiu no golpe? Ou, né, em olhar de por que que isso acontece, como que a gente pode ajudar as pessoas, como que a gente pode diminuir os golpes, como que pode, né, criminalizar e ir atrás dessas pessoas. Enfim, é a gente ter esse olhar mais, né, de conjunto mesmo. Mas acho que tudo que você falou é muito válido e agradeço a sua contribuição. Se você quiser falar mais alguma coisa agora que eu falei bastante também já, fica à vontade. Não, muito obrigado. Foi perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Alguém mais quer falar alguma coisa antes da gente seguir? Se alguém quiser falar mais. Eu queria aqui falar também de um golpe que tem. Eu não passei por ele, mas eu fiquei sabendo, uma amiga minha falou do tal da esquentar a carteira. Já ouviu falar? Aí, tá vendo? Esse aí É, eu também é um conheço. golpe, é um golpe que o, a pessoa ela chega para outra como uma oportunidade de trabalho. Ela fala assim: Olha, eu tenho uma vaga, mas é tudo mentira, tá? É assim: eu tenho uma vaga lá por exemplo, na Petrobras ou sei lá onde, um lugar assim onde precisa de uma secretária executiva. E aí a pessoa, e ele sabe que a pessoa não, ela é secretária, mas ela não é executiva, ela não tem experiência. Então ele já oferece direcionado, sabe? Então ele pega a vítima dessa forma, ele vai conhecendo as pessoas, vai tomando amizade e de repente foi assim que aconteceu, sabe? No caso, ele namorou uma amiga minha, mas ela não sabia que ele era assim, porque todos os documentos que ele carregava era tudo falso e tudo organizado, tudo certinho, né? E aí ela ofereceu para uma amiga esse cargo que ele falou que estava precisando lá na empresa, que era de secretário executivo, então a menina não tinha experiência. Ele falou: Não, eu conheço uma pessoa
que pode ajudá-la no sentido de esquentar a carteira dela, que é comprovar durante um tempo que ela estava desempregada, né? Nesse último tempo que ela está desempregada, colocar lá na carteira a data que ela entrou, que ela trabalhou, tudo como se ela tivesse trabalhado tudo certinho, sabe? Só que Sim. nunca nem pisou na empresa, né? Aham. E ele cobra R$ 3.000. Então, assim, para ela que vai ser um salário de 7.000 executivo, é tipo assim, uma coisa exorbitante, que a pessoa acha que vai ganhar muito dinheiro Uhum. sendo, e ela fala, mas eu vou ter capacidade? Tem capacidade, lá vai aprendendo a fazer as coisas. Então, assim, a pessoa fica desesperada e às vezes costuma cair, sabe? Sim, Então, é um tipo de golpe também. E as pessoas que caem. É assim, elas nem comunicam com a outra pessoa que caiu nesse golpe, né? Fora que eu já também conheci uma pessoa que quase caiu num golpe também, dos nigerianos. Já ouviu falar desse golpe? não, também não. Que namorava, namoro Ah, virtual, isso aí, namorava há muitos isso anos. aí eu Já conheço. soube desse caso? Eu já ouvi alguns, mas pode conta pra gente. Eu conheci uma pessoa que ela quase caiu, ela chegou aí no aeroporto, ele falando que estava com uma mala cheia de dinheiro para trazer para ela, que era herança, uma coisa assim, sabe? Que a pessoa nem desconfiava, porque ela namorou com ele 2 anos via virtual, né? Internet? E pela internet. E quando ele fala que vem para o Brasil, ele fala que a mala dele foi pega lá na hora dele entrar, né? E aí liga para ela desesperadamente e ela tenta arrumar o dinheiro, ela tentou arrumar o dinheiro, dinheiro pouco não, tá? É muito dinheiro que ele pedia para ele poder ser liberado. Olha para você ver a loucura. Ela quase caiu no golpe, quase. Ela chegou a me ligar e eu falei: Isso é golpe, isso não tem cabimento. A pessoa vem com uma mala de dinheiro e ela não tem dinheiro para sair. Como assim? Essa história está muito mal contada. Então, tem esse golpe também. Eu só queria comentar sobre esses golpes. Então, assim, às vezes, coisa que a gente acha que não acontece, eu fiquei sabendo desses, né? E essa moça da carteira, ela não chegou a pagar, mas quase. Era Uhum. R$ 3.000. Então, você vê, de 3 em 3.000 reais, o rapaz vai juntando dinheiro. Quer dizer, não é pouco, ele pega ali a vista e depois some. A pessoa fica no vácuo, né? É, Então, a gente tem que ficar esperto mesmo. Então, é a facilitação. A pessoa fica desesperada. Era é, isso que eu, eu queria comentar, viu? eu já ouvi casos semelhantes, né? Muito comum vagas de emprego, né? Que eles solicitam que você faça um curso, né? Alguma especialização antes e cobram por isso, né? Que né, é um golpe. E também já ouvi, a gente ouve até casos de pessoas que acham que estão namorando celebridades famosas, né? Vai estar namorando o Brad Pitt, a Angelina Jolie, e que esse famoso está pedindo dinheiro para eles. Então, acho que o que é importante, talvez a gente refletir um pouco de o que que tem em comum, né? Nesses casos, é um aproveitamento de uma vulnerabilidade, né? No caso da pessoa que está procurando emprego, essa pessoa muito provavelmente está numa vulnerabilidade financeira, né? Econômica, então. Isso pode, né, deixá-la mais suscetível a, né, no desespero, a fazer o que ela acha que é aquilo, eu já não tenho nada a perder, né? Ainda que a gente às vezes desconfie, a gente fala, eu tô precisando tanto que mesmo que dê errado, a pequena chance de dar certo, às vezes, né, compensa o risco. E no caso também de relações virtuais com pessoas desconhecidas, acho que também pode representar, dependendo do caso, uma vulnerabilidade, né? Talvez emocional, uma fragilidade, uma solidão. E é aquilo, às vezes essas situações nos colocam a ponto de pensar se existe uma pequena chance de aquilo ser verdade, eu vou tentar. Mas é aquilo que a gente falou, talvez uma pessoa que
tenha com quem conversar, né, que não tenha vergonha de expor essa situação, que tenha com quem compartilhar, buscar conhecimento, buscar informação. Tudo isso vai aumentar as chances dela conseguir, né, se ver em maiores condições de analisar aquela situação com um olhar mais analítico mesmo e perceber essas nuances, né, de que às vezes quem está de fora tem mais facilidade de perceber, quem não está nessa situação de fragilidade, quem não está diretamente afetado por isso que acredito que seja importante tudo que a gente falou até agora, né, a busca pela informação, o acolhimento, né, de quem está próximo e essa disseminação mesmo de informação e a gente não fazer com que as pessoas ao nosso redor tenham essa possibilidade, né, de se sentirem confortáveis e acolhidas de expor esse tipo de coisa para a gente e a gente poder ajudar elas a refletirem, né, e tomarem suas próprias decisões, mas que quanto mais isolada a pessoa se sente, né, quanto mais ela tem vergonha de falar com alguém, de conversar, de trocar uma ideia, né, mais isolada de forma geral, mais suscetível ela tá também de, né, acabar se isolando e a única coisa que ela vai ter é aquela chance ali. Então, aumenta, né, o risco para ela. O Luiz falou que não existe dinheiro fácil nem almoço gratuito. Realmente né, assim, a gente gostaria, mas a chance é muito baixa. E aí, né, com a chance baixa, o risco é alto. Então, gente, complementando, né, o que está todo mundo já trazendo aqui, está sendo ótimo. Eu trouxe alguns exemplos de golpes, enfim, que estão, né, tentativas aí que têm acontecido. É claro que são só exemplos, né? Eu peguei alguns que são mais comuns, que a gente ouve, e outros nem tanto. Mas que é para a gente, né, falar, quem quiser também falar, opa, esse aí eu já vi, eu já quase caí, conheço alguém que caiu, mas para a gente estar, igual a gente falou, disseminando informação, né, a gente está um pouco mais consciente do que vem acontecendo e a partir disso, né, maiores chances da gente não, né, não ser uma vítima disso. Então, definir aqui um pouco, né, golpes contra o consumidor, né? Alguns deles são anúncios falsos na internet, com preço muito abaixo de mercado, então por exemplo, né, a gente vê, nossa, isso aqui tá com 90% de desconto, tá um item incrível, um jogo de prato de porcelana, uma TV enorme, tá num preço de banana. Pode ser que seja verdade, pode ser uma super promoção, pode ser um erro ali do site que colocou errado e depois vai ter que arcar, tudo bem. Mas olha aí o alerta, né? O perigo é aquilo, né? Se a chance está muito baixa ali dentro do almoço gratuito, né? O dinheiro fácil, tem que acender o sinal de alerta. Perfis novos no Instagram que alegam vender produtos incríveis, que todo mundo ama, que tem vários consumidores, mas que estranho, né? Que marca tão famosa é essa, tão bem recomendada, que é um perfil novo, que nem existia até agora há pouco, que as fotos no Instagram não tem nenhum comentário, não tem análise em lugar nenhum, não tem site, não tem nenhuma notícia, né? São indícios. A gente, é claro que isso não é garantia, mas são indícios. E na dúvida, o que que a gente faz? Buscar informação, né? E aí buscar informação para tomar uma decisão melhor ali. Então, sites falsos que imitam grandes lojas. Eu mesmo, por exemplo, uma vez eu fui comprar uma geladeira no site de uma empresa e quando eu procurei no Google, tinham dois links, eu cliquei no primeiro, e cliquei nos dois, na verdade. Os dois eram exatamente visualmente falando, o mesmo site, tudo igualzinho, e eu estranhei, porque eu vi que o link era diferente, e aí quando eu entrei no site, né, que era o correto, tinha um aviso pequeno até, falando, ó, cuidado que tem outro site copiando o nosso que é falso, mas olha o perigo, né? Quem entra ali visualmente fala, nossa, eu estou no site correto, tá a logo, estão as cores, site bonito, mas era um site que era um clone do site oficial, só que era um golpe. E talvez se eu nem tivesse visto que tinha dois links e tudo, eu poderia ter caído. Então, quem diria, né? É aquilo que a gente falou, né? Ali no cotidiano. Que dia que eu ia imaginar que eu estava ali comprando uma geladeira e ia ter um site clonado de uma empresa super famosa e renomada e que a outra empresa, o máximo que ela ia poder fazer é colocar um pequeno aviso no site dela. Então, como eu falei, todo mundo está sujeito.
venda em marketplace. Quando a gente fala em marketplace, eu estou falando, por exemplo, plataformas que é pessoa para pessoa, né? Também pode ser o Enjoei, pode ser o Facebook, a OLX, o Mercado Livre, a Shopee mesmo, né? Até a Amazon também às vezes tem produtos ali que são, né? Que são pessoas que estão vendendo por perfis que não têm reputação, é um perfil que acabou de ser criado. Eu mesmo, uma vez eu comprei no Mercado Livre um produto, eu arrisquei, mas ó, eu arrisquei, pelo menos eu tomei um risco assim. Arrisquei, mas pulei do avião, mas tinha um paraquedas. Eu comprei um produto, né, que era um eletrônico muito caro, de um perfil que não tinha avaliação, que era muito baixo, mas eu tinha a garantia da plataforma que, se não procedesse a compra, que o dinheiro ia ser estornado, até porque o cartão era da própria plataforma. Então eu arrisquei. Então eu comprei de três perfis duvidosos. Na teoria, caí em três golpes, mas eu fui em frente porque eu tinha garantia que ia ser cancelado e foi mesmo. Mas eu tava, assim, eu sabia que aquilo ali tava esquisito, não deu para falar que não sabia. Mas, por exemplo, se eu não tivesse conseguido meu dinheiro de volta, teria sido um baita prejuízo. Então, é um sinal de alerta também, né? Então, assim, promoções imperdíveis que exigem pagamento imediato no Pix, tem que ser em 10 minutos. É o golpe, né, da loja que está fechando, então está fazendo uma grande liquidação. Hoje em dia, gente, é muito comum uma loja, por exemplo, às vezes existem lojas pequenas que ficam fazendo vídeo, promovendo seus produtos, são lojas genuínas, idôneas. Aí o que que faz um perfil? Um perfil vai lá, rouba todas as fotos e vídeos dessa loja, cria um outro perfil e facilmente enganam um consumidor, porque tá lá todo dia pessoas mostrando vídeo, mostrando ofertas, produtos. Se tem dúvida, a pessoa tem vídeo para mandar do produto, mostrando, olha, você perguntou isso aqui porque ela tá copiando uma mídia ali que existe. Eu mesmo, eu tenho visto muito um golpe muito recente que eu tomei conhecimento, não é bem como consumidor, né? Mas toda hora que eu tô vendo algum vídeo, me aparecem vídeos tristes de abrigos de animais que estão precisando de Pix. E aí eu percebi já que é o seguinte, a pessoa vai lá, ela procura um abrigo real, que alguém realmente está precisando de um apoio financeiro, ela rouba essas mídias, aí ela divulga e ela faz um recorte para a pessoa não falar o nome da associação ou o Pix, e aí ela só insere ali o Pix dela, o link dela, ou seja, ela pega um vídeo de pessoas reais que estão passando por aquela situação, mas ela divulga como se fosse ela e coloca os dados dela. Então a gente tem que tomar muito cuidado, é aquilo, desconfiar. Sites também que a gente acessa que tem informações estranhas, que não tem CNPJ, que não tem e-mail, que não tem telefone de contato, que tem erros de português, ou que as imagens não parecem de alta qualidade, que o site, né, não parece ali uma coisa muito oficial. É o que eu comentei ali, né? Perfil em rede social que rouba a foto dos outros, hoje em dia é muito fácil. Eu pego um vídeo de alguém que está pedindo alguma coisa, precisando de um dinheiro ou vendendo algo, eu salvo tudo, duplico, crio um perfil próprio e divulgo como se fosse eu. Então, como a gente falou, todo cuidado é pouco, mas não é por isso que a gente não vai deixar de tentar ter cuidado. Golpes aí contra o empreendedor, né? Então, agora pensando um pouco no outro lado da moeda, porque não é só o cliente que está vulnerável hoje em dia, o empreendedor também, né? O comerciante. Alguém quer falar alguma coisa? Abrir o microfone? Ouvir alguma coisa? Se alguém quiser falar, pode falar. Então, por exemplo, eu já vi muito golpe do Pix falso. Então, alguém que vende algo no Pix vai lá e emite um comprovante falso de Pix ou consegue emitir, pega um estorno. E às vezes o comerciante, o empreendedor, na boa fé, fala: Não, tá tranquilo, já vi o comprovante, tá tudo certo. Mas deixa de conferir ali no momento se o dinheiro realmente entrou. Então, acaba vendendo, né, de uma forma, né, gratuita, né? Então, ou seja, ela vende, e não recebe nada por aquilo.
Um golpe também que existe é uma pessoa que agenda o Pix, ou seja, ela mostra para o vendedor que ela fez o Pix, mas na verdade aquele Pix está agendado para cair em outro momento. Então, depois que ela, né, consegue o produto ou o serviço, ela cancela esse agendamento. Da mesma forma, ela não paga por aquilo. Pagamento, isso aí já é mais antigo um pouco, né? Mas pagamento com depósito em envelope no caixa eletrônico, que às vezes o dinheiro nunca chega. É um cliente que paga uma compra com cartão e depois ele vai e alega lá no cartão que não foi ele que fez, que foi um golpe. E aí o banco às vezes cancela aquela compra, mas o empreendedor, o vendedor já fez o envio do produto e pode depois prejudicar com isso. O golpe, né, mais antigo aí de testar um produto, olha, eu vou na sua loja, eu vou levar só para experimentar, aí se eu gostar eu pago, ou depois se eu não gostar eu trago de volta e a pessoa nunca mais voltar. É o golpe da multa, né, que a gente já comentou aqui, que não é só com pessoa física, também é pessoa jurídica. É receber e-mails falando que a sua PJ talvez não esteja regular, que você deixou de pagar algum, algum imposto, alguma taxa para funcionamento, que você está recebendo algum tipo de processo, enfim, coisas que, né, também atingem a pessoa física, questão aí do golpe falso do processo judicial. Clientes que fingem que não recebem produto, né? Tem gente que se beneficia de mecanismos para prejudicar o outro, por exemplo, plataformas de entrega de alimento, né? De refeição, delivery, elas têm a possibilidade de você falar que um produto não chegou da forma devida, ou que chegou faltando algo, ou que não chegou. E às vezes a plataforma não verifica, ela só cancela a compra e estorna para o cliente, mas na verdade ele recebeu. Então, né, o empreendedor aí, o vendedor fica no prejuízo. Então, como a gente falou, tá todo mundo suscetível, tá todo mundo, né, todo mundo tá possível aí de ser vítima de algum golpe. E como a gente comentou mais cedo, né, anteciparam um pouco, e a gente já falou sobre isso. Existem golpes que se aproveitam de algum tipo de população, né? Aqui eu coloquei um pouco de golpes que acontecem aí contra a melhor idade. O que que é importante só a gente, né, deixar aqui muito claro? De forma alguma, a gente está falando aqui que a população idosa ela é vulnerável a golpes. Não é isso. É só a gente entender que cada população vai ser mais suscetível a algum tipo de ação. Então, quando a gente pensa, né, em pessoas mais idosas, quanto mais idoso, às vezes não tem tanto contato com a tecnologia. Às vezes a tecnologia anda muito rápido, às vezes são coisas que não estão presentes no dia a dia daquela pessoa. Então, ela fica mais suscetível. Mas assim como pessoas muito jovens, também são suscetíveis a outro tipo de golpe, que as pessoas que são mais maduras, que têm mais conhecimento, já têm mais tempo, né? Já, enfim, já estão aqui há mais tempo, já está, a gente fala, né, o macaco velho, não são suscetíveis. Então, cada população vai ter a sua fragilidade, digamos assim. E quando a gente fala em tecnologia, que avança muito rápido, igual eu mesmo comentei, há 2 anos eu não caía, não cairia num golpe de inteligência artificial. Hoje em dia, menos de 2 anos depois, eu já estou muito mais suscetível de cair, né? Muitos vídeos que eu já vi na internet, eu até falo, olha, isso é inteligência artificial porque o cachorro não vai estar andando de bicicleta, né? Eu sei, o cachorro não vai estar ali pintando um quadro, andando de bicicleta. Mas visualmente falando, eu não consigo distinguir que aquilo ali não é real, né? É só o que a gente falou, é a informação, é pensar um pouco, é se distanciar um pouco daquilo, mas se a gente for muito no automático, a gente fica mais suscetível. Então, golpe, né, de Pix de doação que eu comentei. É muito comum pedirem na internet doação para instituição, falar que alguém teve um acidente, tirar proveito mesmo, né, de pessoas boas pedindo doação para orfanatos, para crianças, em situações que a gente sabe, né, que às vezes calamidade pública, algum tipo de. Ah, teve enchente em algum lugar, teve algum incêndio, pessoas que se aproveitam, às vezes até pegam uma situação real e criam uma vaquinha online falando que é designada
para ajudar alguém ou alguma situação, e na verdade aquilo não vai para aquelas pessoas. Às vezes a pessoa nem sabe que abriram uma vaquinha em nome dela. Então, assim, é sempre a gente fala, às vezes a gente quer fazer o bem, mas às vezes a gente tem que pegar mais informação antes de conseguir fazer esse bem. Outros golpes que a gente acabou não falando tanto aqui, mas que são até assim, podendo ser potencialmente mais perigosos. Hoje em dia é muito comum, assim, alguém bater na sua porta e falar que é um prestador de serviço, que é da sua internet, que é da sua telefonia e que está ali para fazer uma verificação, que está ali para atualizar o modem, que está ali para olhar se o gás, né, não está vazando, que é um procedimento padrão. E a gente fala, ah, tá bem. Aí, quando você vê, você colocou um estranho para dentro de casa que você não tem nem certeza. Por quê? Porque dia a dia comum, a gente não verifica, às vezes a gente vai no automático. Falso entregador também, que a gente comentou, às vezes vem alguém entregar, falar que é um presente misterioso, que é alguém que enviou, mas a pessoa esqueceu de pagar a entrega. Então o entregador vai lá, coloca numa sacola qualquer besteira e fala que você tem que fazer um Pix, que tem que passar um cartão, porque a pessoa até mandou um presente, mas esqueceu de pagar a entrega. E aí, quando vê, a pessoa não colocou R$ 10 para você passar o Pix ou o cartão, ela colocou 100, 1.000, 10.000. Então, é aquilo, às vezes a gente está, né, no automático, a gente nem pensa que aquilo pode acontecer. Igual já comentaram aqui hoje, números clonados no WhatsApp, as pessoas que fingem que são filho, fingem que é um advogado, fingem que é um conhecido e, né, e pede algum dinheiro, seja pedindo, né, por alguma situação corriqueira ou até por, falando que está passando por um problema, que foi sequestrado, enfim, né, sempre esse tipo de preocupação. Avisos falsos de banco, que a gente já conversou muito aqui hoje, aviso falso de que está devendo um imposto, que a CNH vai ser suspensa, que o CPF vai ser suspenso, enfim, coisas que a gente Teve um, teve pode um, falar. teve um grave há pouco tempo atrás, a respeito de pessoas que estavam indo na casa de pessoas idosas que estavam aguardando algum serviço de saúde, ou pelo INSS, ou pela prefeitura, ou pelo Estado. Essas pessoas iam na casa do idoso falando que precisavam fazer o cadastro e tudo, e ainda Uhum. pegava reconhecimento facial e tudo, e depois não tinha nada disso, essas pessoas não eram credenciadas, nada do serviço de saúde. Isso teve há pouco tempo aqui em Belo Horizonte mesmo, teve várias notícias sobre isso aqui e vários idosos ficaram prejudicados, inclusive gente com doença grave, realmente que estava precisando de serviço de saúde mesmo. Assim, não sei como que eles conseguiam essas informações, mas essas pessoas estavam indo na casa dos idosos falando que isso ia adiantar o tratamento, ia fazer o tratamento sair de forma mais rápida. Você vê como é que o que a gente está conversando aqui tudo nos leva a falar assim, nossa, Breno, mas que a gente faz então? A gente fica desesperado, a gente desiste, não confia em mais ninguém. A gente viu que não é por aí, né? A gente sabe que não tem como estar em alerta 24 horas. A gente sabe que é importante a gente confiar, a gente também poder ter um senso de tranquilidade. Só que então agora, né, para a gente entrar no nosso último tópico, que é uma pergunta importante, então assim, mas como que eu vou me proteger então, né? Se tem tanto tipo de golpe, se tudo se moderniza tanto, se tem várias modalidades, se aquilo ali pode acontecer de várias formas, então o que que é importante? Talvez a gente dá uns passos para trás e pensar, se está tudo tão, né, mudando a todo momento, tudo tá tão difícil de reconhecer. Então, eu vou dar uns passos para trás e refletir quais são as medidas que eu posso tomar que, de forma geral, vão me proteger. Não é sobre a gente ficar aqui aprendendo todo tipo de golpe ou ficar em desespero, mas é a gente pensar. Às vezes, a gente dá um passo para trás, que foi até o que já foi dito aqui hoje por algumas pessoas, e pensar um pouco, refletir um pouco, vai nos, não vou dizer blindar, mas vai aumentar muito as nossas chances
de não cair nesses golpes. Então, eu vou elencar aqui agora para vocês alguns pontos que a gente tem que refletir e principalmente que acho que é o que a gente tem que levar da nossa palestra de hoje com a gente daqui em diante é o seguinte. Então, como que eu vou me proteger? Como que eu vou aumentar as chances de eu não cair nesse golpe? Que é isso que vai importar, né? Assim, é isso que a gente precisa de tirar daqui hoje é como que eu vou evitar de ser a próxima vítima. Coisas aqui. Breno, Oi, pode falar. boa noite. Boa A noite. título de contribuição, só relatar para vocês uma situação que eu passei. Eu estava fora da minha cidade, eu estava na praia, tive um problema e eu estava dentro de um consultório médico, aguardando na sala de espera, aguardando minha vez. Tão assim envolvida com a dor que eu estava sentindo no ombro, e aí eu comecei a receber mensagem no WhatsApp do meu outro filho. E ele tinha a foto dele. E como geralmente as pessoas trocam foto, colocam uma foto hoje, troca, eu não estranhei, me abordando dizendo que tinha sido roubado e que ele já estava com outro celular na mão e que ele conseguiu baixar o WhatsApp e que estava precisando da minha ajuda. E eu fui naquela assim de falar, nossa, mas o que que aconteceu e tal. Eu sei que ele estava, a pessoa estava me levando no Lero. E sabe uma coisa, o que que fez com que eu percebesse que era golpe? Porque me chamou de senhora. Meus filhos nunca me chamaram de senhora. Do nada, a conversa foi desenvolvendo, viu? Perguntou como que eu estava, eu falei que eu estava no consultório, que eu tinha conseguido uma coisa. Ele falou, mas você vai melhorar. E estava indo tudo muito bem, até que me chamou de senhora. Aí eu falei, opa! Então, assim, a gente precisa ficar ligado nos mínimos detalhes, porque às vezes a gente pega. O que que eu fiz? Eu larguei, deixei o WhatsApp quieto, liguei para o meu filho. E ele atendeu, falou, não, mãe, não aconteceu nada disso, bloqueia isso agora. Então, o que me fez sair fora foi o vocabulário que eu estranhei, entendeu? Senão eu tinha caído bonitinho, estava me pedindo Pix, entendeu? É isso. Exatamente. Então, igual a gente falou, é uma situação que mistura ali o corriqueiro com uma situação de vulnerabilidade, né, que a gente fica preocupado. Mas, então, vamos pensar um pouco, como que a gente evita, né? Aí você citou uma coisa interessante. Você deu um passo para trás e pensou, peraí, não é assim que essa pessoa costuma digitar para mim, tá? Tem algo de estranho. Então, o que que você fez? Você foi e buscou outro meio de ir até a fonte, né? Você buscou os meios comuns que você utilizaria para falar com aquela pessoa. E a gente vai falar disso aqui, mas, por exemplo, se um banco veio falar comigo, se a Amazon, né, se a empresa que eu comprei um produto ou um serviço estão falando em contato comigo, vão às vezes dar um passo para trás e a gente fazer o caminho inverso de ir atrás dessa empresa, dessa pessoa, pelo meio que habitualmente a gente tá acostumado a tratar, para averiguar se aquele contato ali realmente está vindo deles. Então, é um excelente meio, né, para a gente evitar. Então, seguindo nessa linha, coisas que eu achei importante elencar aqui para a gente, né, que são coisas gerais, mas que, né, são elementos simples que vão nos ajudar a evitar cair muito desses golpes. Ler documentos antes de assinar. Então vamos lá, a gente nunca assina algo sem olhar sem ler do que se trata. Pode ser a pessoa que você mais confia. Às vezes ela mesma está te dando um documento que às vezes ela deixou passar alguma coisa, nem sempre é má fé. Mas é importante a gente ler, a gente tem que se responsabilizar por entender aquilo. Se você não está conseguindo entender, buscar alguém, né? Que é o segundo ponto aí. Pedir apoio de alguém de confiança, uma segunda opinião. Evita a gente fazer decisão precipitada ou pelos motivos errados, igual a gente falou, às vezes a gente está estressado, cansado, vulnerável. Então, uma segunda, uma terceira opinião, dependendo, às vezes até a quarta, vai nos ajudar a refletir um pouco melhor. Não agir impulsivamente, que é uma coisa que a gente está falando aqui que é muito interessante, muito importante, né? Sempre avaliar, né, dar um passo para trás e falar, "Pá, como assim estão vindo atrás de mim? Por quê? Isso é comum? Não é um número que falam comigo, não é esse canal, isso tá, né, isso não é usual. Então, sempre esse ponto, né? Não vou agir impulsivamente, usar canais oficiais, seja de banco, plataforma de venda,
o contato da pessoa, né? Igual o caso ali que a Heloísa comentou, né? Ela tinha o número do filho dela, então ela, peraí, deixa eu ir no número que ele sempre fala comigo, deixa eu ligar, deixa eu ver a voz dele, né? Se essa pessoa está me pedindo dinheiro, mostra que você é você mesmo, não com uma foto, né? Mas com algo que, né, tem um maior grau de chance de me ajudar a comprovar aquilo. Então, quando eu vou fazer uma compra num site, numa empresa, eu vou pesquisar. Até que eu coloquei aqui para vocês, Reclame Aqui, né, que é um site conhecido, no Procon. Eu vou lá ver, esse site, ele existe, esses sites vão falar se aquela empresa existe há muito tempo, se as pessoas que compraram lá recomendam ou não, enfim, não ir direto, né, na fonte de onde estão te dando a oferta, a informação. É dar um passo para trás e fazer um caminho inverso e procurar sobre aquilo ali. Verificar a reputação de vendedor. Então, vou comprar alguma coisa no Mercado Livre, na Shopee, deixa eu olhar o que que as pessoas que compraram desse vendedor falaram, né? Opa, esse vendedor aqui nunca vendeu nada para ninguém. Então, vou repensar um pouco melhor. Vou fazer uma compra super cara ou igual eu fiz. Eu até comprei uma coisa cara, mas eu comprei porque eu tinha garantia que eu ia receber se não desse nada certo. Então, ter esses cuidados. Nunca fornecer dados pessoais sem necessidade. Se estão vindo até você, te pedindo CPF, RG, senha, cartão, documento bancário, isso não é usual. E aquilo, olha, o meu banco me ligou e está me pedindo aqui para eu confirmar meu CPF e senha. Tudo bem, eu desligo e eu vou atrás do banco para saber se ele realmente está precisando aquilo. Eu vou atrás de meios que eu estou acostumado, que são meios oficiais. Vou ligar para um número, vou ligar para o outro, vou falar com o meu gerente, vou lá na agência. Eu não tenho que agir imediatamente naquele momento. Eu tenho que buscar saber se realmente aquilo é necessário. Desconfiar de ofertas imperdíveis, né? Preços muito baixos, coisas, ganho muito fácil. Faça uma simples coisa e ganhe muito dinheiro em pouco tempo e ganhe um emprego incrível, né? Coisas assim que é aquilo que a gente falou, né? O milagre é muito grande, a gente desconfia. Confirmar as informações recebidas, então é aquilo, poxa, eu recebi aqui, fiz uma compra e recebi no WhatsApp, no meu e-mail, um e-mail da plataforma, do site, falando que precisa de alguma coisa. Deixa eu ir lá no site falar direto com eles para saber se aquilo ali procede. Evitar clicar em link desconhecido, né? Então, se eu não conheço, se está estranho, não clica aqui, não baixar nenhum documento. Isso aqui assim, já não está mais tão usual, né? Mas atualizar se a gente tiver no nosso computador. Software de segurança, antivírus, que às vezes ajuda a bloquear, né, alguns tipos de ataques aí que a gente está falando, hacker, enfim. Evitar pagamento por meio inseguro, ou seja, sai fazendo Pix para qualquer um, é, né, nem confirmar os dados, às vezes do nada alguém te manda um Pix, um QR Code, faz aí um Pix rápido, às vezes a gente nem olha o nome da pessoa que apareceu ali pra gente, a gente nem confirma. Enfim, é o zelo de, às vezes, não ir tanto na pressa e dar uns passos para trás para poder fazer uma coisa um pouco mais calma e tranquila e mais bem verificada. Desconfiar, né, dessa pressão para fazer tudo rápido. É Pix rápido, é pagamento rápido, é passar documento agora, tem que ser tudo para agora. Se não for nessa ligação você vai se prejudicar. Instala isso agora, sempre para desconfiar. Sempre a gente ter senhas fortes, então a gente tentar variar em ter senhas que não se assemelham, senhas que não é qualquer um que vai acertar, que não é qualquer um que sabe. É, Autenticação duas etapas, que até comentaram aqui, né, que alguns dispositivos, algumas contas permitem, né, que você tenha ali mecanismos de segurança para estar acessando aquilo. Às vezes é duas senhas, é o rosto, que a gente até também comentou aqui. Não compartilhar fotos de documento, então não é sair mandando, né, para qualquer um, tá a foto do meu RG, tá aqui, da minha CNH.
Pior ainda, uma foto nossa segurando um documento, né? Quem que não pode pegar aquilo ali, abrir uma conta sua? Registrar protocolo de atendimento. Então, ó, o banco me ligou e está falando que está acontecendo isso e isso. Por favor, me passa o protocolo de atendimento. Vou desligar e vou ligar no banco e confirmar. Olha, estou com esse protocolo aqui, procede? Observar sinais de inconsistência. Então, é um erro de português ali no site oficial de uma grande marca, é um e-mail estranho. é, Às vezes a gente vê assim, por exemplo, eu recebo e-mail, vou dar um exemplo, comprei algo no Mercado Livre, aí do nada eu recebo um e-mail. Ah, o Mercado Livre identificou que seu pagamento não caiu, então clique aqui. Aí eu vou ver o link, o e-mail tá lá, abcxyz, arroba, não sei o que. Isso não, né? Essas plataformas não têm esses e-mails estranhos, então isso ajuda a gente também a identificar. E um outro ponto que é importante, né, que é a gente evitar se expor em excesso nas redes sociais, porque o que a gente está falando é que nossos dados, nossas informações estão aí, né, onde a gente está, com quem a gente está, se eu tenho filho, se eu tenho pai, se eu tenho empresa, se eu estou numa cidade, se eu estou em outra, se eu viajei. Então, é a gente ter assim, um certo zelo, né, com o que a gente coloca na internet, porque, né, o que a gente ficou muito claro hoje é que o outro tem acesso, ele pode acabar usando de uma forma para me prejudicar, né? Então, é pensar um pouco nisso, porque, enfim, quanto mais informações a gente alimenta a rede, mais informações estão disponíveis aí, né? E isso pode aumentar o nosso senso de vulnerabilidade e realmente aumentar a nossa vulnerabilidade. Então, é filtrar melhor, né, não se expor tanto, é não ficar informando ao vivo todo lugar que você está, com quem que você está, evitar, né, adicionar qualquer um em rede social, é ter certeza que se aquela pessoa que você está conversando ali naquele perfil é quem ela diz ser. Então, é tentar ter esses cuidados. A reflexão final, né, que eu trago aqui para vocês, né, tá aqui a armadura ali, que é o escudo do IPPE, é que o conhecimento é uma armadura que ninguém arranca da gente. Ele nos protege das armadilhas, ilumina os caminhos e fortalece cada decisão nossa. Então, quem se dedica, né, a aprender, a obter conhecimento, igual a gente falou, a ter contato, a trocar ideia com outras pessoas, trocar conhecimentos, apoiar, ser apoiado, vai transformar a vulnerabilidade em segurança. E cada lição se torna um escudo contra erros, enganos e injustiças. Então, o recado que eu queria deixar aqui hoje para a gente é esse, que mesmo, né, a gente falando que está difícil, que tem muita coisa aí ruim acontecendo, que tem um caminho, né, que é o caminho do conhecimento, da troca, né, da gente se informar, da gente ter um apoio, a gente contar uns com os outros, contar aqui com o IPPE, e é isso, assim, perceber que a gente pode estar mais seguro, sim, né, que a gente pode ter mais atenção e a gente pode aumentar a nossa segurança. Então, o recado foi esse. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta, estou aqui para a gente conversar mais um pouquinho, mas a gente já está caminhando para o final. Então, já vou deixar de qualquer forma aqui meu agradecimento a todos vocês que estiveram aqui hoje comigo, a todo mundo que participou, que compartilhou um pouco da sua experiência, que teve essa troca, é sempre muito legal, tanto no chat, tanto quem abriu a câmera, né, para a gente ver o rosto de vocês, é muito legal a gente ver, né, quem está aqui. É igual a gente falou, né? É bom a gente saber quem está aqui do outro lado da câmera, né? A gente ter certeza quem está aqui falando com a gente. Mas quem também não, né, não pôde ligar a câmera, tá tudo bem. Mas quem liga é muito bom. E para a gente poder, né, ter essa troca aqui no chat, né, também quem abriu o microfone, querer deixar esse agradecimento ao IPPE também, à Luciene, ao Ellison, que esteve aqui hoje, né, ajudando a gente, apoiando. E estou aqui para quem quiser falar mais um pouquinho, mas no geral já vou deixando o meu boa noite e meu agradecimento. E talvez tenha algumas palavrinhas que o Ellison fale também.
Quer falar alguma coisa, Ellison? Eu vou deixar a abertura para caso alguém queira fazer alguma pergunta, alguma interação, vocês têm esse momento, pessoal. Aí na sequência eu dou uns recadinhos aqui. Beleza. Vou só interromper seu compartilhamento aqui para a gente ver o rosto do pessoal, visto que tem muita gente com a câmera aberta. É muito bom ver a carinha de vocês, saber que vocês estão aí participando mais uma programação conosco. Mais uma pessoa abriu a câmera. É isso aí, turminha. E aí, alguém tem alguma contribuição? Porque eu tenho um convite para vocês. Visto que a Simone, o Breno, a Ivana, Eunice, Yamara, Antônio, a Beth, Eliana, Teolina, a Gades, quem mais pode estar abrindo a câmera? A Ju abriu aí também, só que tem uma mancha vermelha na tela. Alisson, Quem mais pode estar abrindo a câmera para a gente tirar uma foto? Heloísa, a Ilka, o Luiz. Obrigado a todos pela presença, pela participação aqui conosco. Sebastiana aí também, sempre presente, online, presencial, ela está em todas conosco. Então tá, quem ainda não abriu a câmera, fique à vontade para abrir a câmera. No 3 eu vou tirar um print. Então, aquele sorrisão, hein, turma? Fique à vontade para abrir, que quem ainda não abriu. No 3 eu vou fazer o nosso registro. Então, vamos lá. É um, é dois, é três e muito obrigado, turma, pela presença, pela participação de todos. Obrigado, professor, pelas ótimas dicas, os conselhos aqui. Até a gente, assim, que vamos dizer, que está mais ligado na internet e a gente ainda sofre com esses problemas de golpes, os desafios da segurança e proteção, porque na rede social é o que dizem, né, é terra de ninguém, então a gente tem que ter muito cuidado, ficar ligado. Eu aprendi muito também, espero que vocês também tenham aprendido e que estejam conosco nas nossas próximas programações, sempre absorvendo, aprendendo cada vez mais. Muito obrigado, professor. Obrigado, turma. Obrigado, Lu. E até a próxima. Obrigado, Breno, a todos aí que participaram. Obrigado, Ellison. Pessoal, espero vocês aí em breve aqui em nossas programações. Beijo a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.